Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webcast. Nós somos aqui Marcelo Souza, Matheus Aranha e Pedro Álvares. Nós somos a equipe de Quantum Bio BR, que promove a divulgação científica em biologia quântica, um projeto que faz parte do Ciência Pioneira, iniciativa sem fins lucrativos que visa impulsionar o avanço da ciência de fronteira no Brasil e fomentar oportunidades para todos os talentos da ciência brasileira. Esse é o episódio 3 da série Introdução à Biologia Quântica, que tem como propósito apresentar a biologia quântica para um público amplo e diverso, de uma forma dinâmica e inovadora através de webcast, com participação direta do público. Então façam suas perguntas no chat, que os nossos co-hosts estarão atentos para viabilizar a sua participação. E se quiser, podemos abrir o áudio para que você fale também. Estamos hoje com três físicos brasileiros brilhantes: Marcelo Paleólogo, da UFRJ, Marcos de Oliveira, da Unicamp, e Daniel Felinto, da Universidade Federal de Pernambuco. Gente, doutores, é excelente tê-los aqui conosco hoje para introduzir esse tópico que é tão importante e muitas vezes complexo da ciência moderna, da ciência contemporânea, que é a física quântica. Então, por favor, contem para a gente um pouco de quem são vocês, como que chegaram na física e como descobriram a biologia quântica. E então é isso. Passo a palavra aqui para Marcos, Daniel e Marcelo. Bom dia e vamos lá. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Sem ordem, né? Posso começar? Começa aí. Meu nome é Marcos, eu sou formado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, tive uma carreira aí já de mais de 25 anos trabalhando com ótica quântica, física quântica, teoria quântica de computação e informação, né? E, bem, temos nos envolvido com vários assuntos relacionados com sistemas quânticos, em particular sistemas quânticos que têm, de alguma forma, algum pé, né, em sistemas biológicos. Então, é um prazer, né, participar aqui desse evento. Bem, eu posso falar? Eu sou Daniel Felinto, né? Eu sou formado aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado, né? E depois eu segui em pós-doutorados, né, na área de informação quântica, né? Então, eu sou experimental, né? Eu trabalho com técnicas de ótica, física atômica, né? E eu uso essas técnicas para desenvolver, digamos assim, hardware, né? Para várias aplicações de ótica quântica e informação quântica, né? Então, assim, meu interesse, comecei a me envolver na parte de mais de informação quântica e fundamentos de mecânica quântica, né, entre o meu doutorado e o pós-doutorado, né? E, assim, para mim, assim, esse podcast é excelente, porque é o que eu gosto de discutir, né? Quer dizer, que são os fundamentos da mecânica quântica e que eu acho que o interesse, assim, de todos que estão aqui presentes, né? Tentar entender como é que o universo funciona, né? E a mecânica quântica é grande parte disso, né? Eu vou pegar o gancho, então. Bom dia para todo mundo. Eu sou o Marcelo Paleólogo França Santos, eu sou professor aqui do Instituto de Física da UFRJ, formado em Física pela Unicamp e depois fiz a pós-graduação aqui na UFRJ. Trabalhei 10 anos na UFMG, depois me transferi de volta. Sou da área de ótica quântica, sistemas quânticos abertos e informação quântica. E E fundamentos de mecânica quântica é uma espécie de hobby. É um assunto que eu gosto de discutir, gosto de conversar, gosto de ensinar. E eu fui para a área de ótica quântica por causa deles, então é um- é um- eu diria que é um hobby e ganha-pão ao mesmo tempo. É a sorte máxima da gente, né? Conseguir fazer do nosso trabalho, do nosso hobby o nosso trabalho. É uma maravilha. Gente, eu acho que começando do começo, né? Então, por que foi preciso criar ou inventar a física quântica? Digamos assim, o que é que estava de errado, o que é que estava faltando
na física clássica para ter sido necessário que os cientistas pensassem nessa nova possibilidade, né? Então, contem aqui para a gente um pouco dessa origem. Bem, assim, a forma como eu vejo, pelo menos, né, quando você pega a física no século XIX, né, ela tinha um foco mais assim macroscópico, digamos assim, né? E então, assim, acho que havia uma certa resignação de que não seria possível desvendar muito o universo abaixo de determinada escala, né? Mas, realmente, com os dados experimentais levaram à necessidade de introduzir novos conceitos, né? Então, o primeiro experimento que realmente ofereceu uma porta, né, para esses novos conceitos foi o experimento do corpo negro, né? E para explicar ele foi necessário começar a introduzir os conceitos da mecânica quântica, né? E a partir daí foi se puxando o fio da meada, né? E a mecânica quântica, no fundo, acabou sendo, né, o nossa porta para o microcosmo, né? Você conseguir explicar processos numa escala muito pequena, e a partir daí começou a explicar muitas coisas que não se pensava em explicar anteriormente a ela, né? Propriedades dos materiais, né? Propriedades bem diversas, né? Cores, né? Condutividade, muita coisa que começou a se poder explicar a partir daí, né? Nossa, muito Mas aí, interessante. Marcos, Marcelo, vocês também É, têm noção assim de quais experimentos, quais fenômenos estavam ali no comecinho, que, putz, isso aqui não, se você pensar só do ponto de vista clássico, não dá para explicar, e aí, como o Daniel falou, né, que foi puxando esse fio da meada, e ali logo no comecinho dessa história. pegando esse aspecto, né, tem uma área importante da física que lida com a dinâmica de quantidades microscópicas e tenta ver como que isso se manifesta, emerge para, né, fenômenos macroscópicos, que é chamado de física estatística, tá? E ela, assim, algumas coisas, na tentativa de explicar alguns fenômenos, realmente aí na virada do século XIX para o século XX, né, tinha alguns pontos experimentais, alguns detalhes experimentais que não eram explicados. O próprio surgimento da física quântica no começo aí do século XX, ele surgiu por conta de um ato assim quase que desespero. O primeiro autor, né, que é o Planck, ele mesmo não acreditava, né, na proposta dele de descrever o espectro, o que significa, né, as várias frequências de emissão de luz térmica. Por exemplo, a luz que chega do Sol para a gente. Se você medir, né, a intensidade aí por frequência da luz emitida, né, você tem um comportamento, tem uma curva específica, e a teoria clássica da luz não conseguia explicar isso, né? Ele introduziu, né, uma maneira de quantizar essa energia em termos de, né, o que a gente chama hoje de, né, de fótons. A primeira introdução não foi dele esse aspecto. Como eu disse, ele próprio não acreditava muito nessa teoria, foi um desespero matemático, e deu, né? Foi, na verdade, isso foi o que se concretizou como a teoria que especificamente, né, traz, né, esse aspecto de dualidade da própria luz e da matéria como um todo, né? Então, a gente tem, às vezes, né, essa percepção de que a matéria tem essa característica sólida que a gente descreve como comportamento corpuscular, né? Por exemplo, bolas de bilhares, né, tem esse comportamento. A gente tem modelos do século XIX que descreviam sistemas atômicos até dessa forma, mas quando você entra em escalas microscópicas, você passa a ter um comportamento, né, a depender do tipo de experimento, um comportamento que é melhor explicado com um comportamento ondulatório, né? Que é esse comportamento típico quando você joga uma pedra na água, você vê a onda, né, se propagando. É esse tipo de fenômeno e esse tipo de tratamento dual, né, que começou a surgir aí na origem, né, da mecânica quântica, de forma geral. Pegando um gancho no que o Marcos falou,
Tem historicamente, você pega os livros de física quântica, todo mundo cita a radiação de corpo negro como o primeiro grande exemplo, e logo depois vem o efeito fotoelétrico, enfim. Só que tem um detalhe curioso pegando o gancho no que tanto o Marcos quanto o Daniel falou, tem um aspecto da, da física do século XIX, né, que não tem, quer dizer, a física do século XIX não consegue explicar, e aparentemente a gente dá menos importância para ele, mas que é a própria estrutura da matéria, ou seja, sei lá, por que que a cadeira na qual eu estou sentado é estável? Por que que ela fica lá? Já se tinha ideia de que a matéria era composta por átomos, e já se tinha ideia, inclusive, de que esses átomos eram eventualmente feitos de partículas menores que compunham eles. Isso daí o pessoal já tinha ideia, pelo menos já tinha ideia da existência de partícula carregada compondo a matéria. E só que você não tem uma explicação clássica do porquê que essa matéria é estável, porquê que ela fica. Porque que, por exemplo, a gente sabe do eletromagnetismo que que corpos com cargas diferentes se atraem. Então a tendência de duas cargas diferentes, por exemplo, um próton e um elétron, seria se atraírem e eventualmente se encontrarem, né? E isso faria com que a matéria não fosse estável, né? E um dos ganchos imediatos que o pessoal da época pega quando vem a proposta de quantização da, da luz é justamente pensar o seguinte: ok, e se não é só a luz que é quantizada, se essa propriedade é uma propriedade mais estendida do que simplesmente a luz. E aí vem a ideia: ok, e se o momento angular for quantizado também? E aí começam a vir soluções para a estabilidade da matéria. E isso de fato é o que dispara a, 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 a crença de que ali tem alguma coisa que vai além da, né, que é mais profundo, que é mais essencial. Mas nota que nessa época o pessoal não estava discutindo nenhuma das propriedades que hoje a gente discute quando fala de fundamento, nós estamos falando ainda dos primeiras 2 décadas do século passado. O pessoal não estava discutindo ainda dupla fenda, interferência, emaranhamento, gato de Schrödinger, não era essa a discussão. Entendeu? A discussão era quantização da luz, estabilidade da matéria e vai. Todos esses outros aspectos que hoje a gente considera fundamentais e tal, eles vieram, na verdade, eles surgem da solução encontrada para explicar, né, aquela estabilidade, para explicar a fenomenologia que a gente estava observando, para explicar os espalhamentos do Rutherford, para explicar os experimentos do Compton, e assim vai. Então, é interessante que hoje o que a gente considera. Quer dizer, hoje, quando eu dou uma aula de quântica, eu não falo de corpo, eu não começo falando de corpo negro, eu não começo falando de efeito fotoelétrico. Essa abordagem histórica é uma abordagem que já não se encaixa mais, na minha opinião, com uma introdução à quântica hoje em dia, porque a gente não usa ela para as outras disciplinas, a gente não usa ela para mecânica clássica, por exemplo. A gente não começa o curso de clássicos dizendo assim: olha, os gregos lá, 2.000 anos, a la Sheldon, né? Há 6.000 anos antes de Cristo, os gregos estavam lá olhando para os planetas. A gente não começa assim, entendeu? E quântica também, hoje em dia, a gente começa geralmente pelos aspectos que hoje a gente considera os mais fundamentais. Não, e é super interessante você estar trazendo, Marcelo, porque eu fui ensinado do ponto de vista histórico, né? Então eu ainda peguei esse tipo de ensino e a primeira coisa que me falaram foi isso: olha, a radiação do corpo negro, é,
do problema da estabilidade da matéria. E, de fato, é muito interessante te escutar falando sobre o novo ensino da física quântica, não necessariamente começar por aí. E faz todo sentido, né? Quando você vê as outras disciplinas, né, da física, principalmente. Como tu disseste, ninguém vai começar a falar de mecânica clássica e necessariamente, obrigatoriamente, começar lá do Aristóteles, de como Aristóteles pensava, né? E aí eu acho que traz aqui uma outra pergunta, né? Para vocês, então, o que é o conceito mais fundamental da física quântica, né? No sentido de, olha, isso aqui é o que realmente cria uma diferenciação. Ou vocês nem sequer veem como, não existe isso, assim, já um conceito mais fundamental do qual os outros se desdobram, né? Como é que vocês veem isso? Olha, É, primeiro que eu acho que a mecânica quântica continua evoluindo, tá certo? Especialmente com relação aos conceitos fundamentais mesmo, né? Apesar do formalismo, nós diria, matemático dela, da teoria ter sido montada, né, há quase um século atrás, né? Do ponto de vista conceitual, ela continua evoluindo. Então, inicialmente, sem dúvida, né, teve a quantização da energia, né, que foi o fio da meada, né? Mas nas últimas décadas começou a surgir, né, a questão do papel do emaranhamento quântico na natureza, né? E a gente está cada vez mais expandindo, né, a noção do que ele significa, né? Mas isso é uma evolução, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente, conceitualmente, a gente ainda está é, evoluindo nosso entendimento da mecânica quântica e como é que isso impacta a nossa visão do mundo em volta, né? só, né, aproveitando também, né, isso, com certeza, né, esse comportamento dual, né, tanto da matéria quanto da luz de forma geral, de ter um comportamento, né, corpuscular em determinados experimentos, e a depender de como que você, né, observa esses fenômenos, ele tem um comportamento ondulatório, eu acho que é a característica fundamental que distingue, né, muito do tratamento em que você tem, né, separadamente esses comportamentos na natureza. É isso que traz a grande surpresa, né, para a gente. O mais surpreendente é que isso não é, muitas vezes, limitado ao mundo microscópico, né? Há uma dependência, obviamente, com a escala do sistema, mas você começa, né, nos tempos mais recentes, ver efeitos, fenômenos, né, na verdade, que podem aparecer em escalas que a gente chama mesoscópicas, né, e nanoscópicas, que são escalas maiores aí né, dos sistemas, não são escalas atômicas, não são, né, tão pequenas assim, mas que ainda permitem, né, você ter efeitos, né, fenômenos que a gente chama de fenômenos de coerência, né, em que você tem aí um comportamento ainda descrito pela mecânica quântica, né, permitindo, por exemplo, que você tenha essas propriedades que o Daniel falou, né, de emaranhamento, de superposição, né, que, que aí, né, eu acho que dá o gancho para a gente tentar interpretar esses temas biológicos, né, que é o, é o foco central aqui desse conjunto, né, de conversas, né, tratado via, né, o formalismo quântico. Eu diria para você que, na minha opinião, o que a ruptura conceitual mais severa que a quântica impõe é a discussão sobre realidade. Realidade para a física clássica é algo muito bem definido, e a quântica, a quântica impõe uma discussão sobre realidade que força você a abrir mão abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão. Se você quiser ser realista com quântica, você tem que abrir mão de alguma outra coisa que na física clássica também estava bem consolidada. Por exemplo, você pode abrir mão
você pode abrir mão de, digamos, não completamente, mas abrir mão um pouco da ideia de trazida por relatividade. Você tem que, enfim, ela questiona um aspecto, quer dizer, você vê que é tão difícil de entender essa quebra de paradigma que a gente fica preso na nossa linguagem e aí a gente às vezes comete erros de interpretação porque está preso na linguagem. Vou dar um exemplo padrão, tá? A fenda dupla. Então o fóton está na fenda da direita e está na fenda da esquerda ao mesmo tempo, e é isso que faz. Não, não é isso que faz a interferência. O drama é você afirmar estar numa e estar na outra. O fóton não está enquanto você não pergunta para ele onde ele está, e ele está no momento em que você pergunta, e só quando você pergunta. E aí, então, o que acontece entre um ponto e outro? Bom, aí você vai ter que escolher qual interpretação de mecânica quântica você quer, tá? Mas o fato é que todas elas vão te forçar a tratar a realidade da posição do fóton de uma forma completamente diferente que se tratava antes. E é essa quebra de paradigma que é a mais assustadora, que é a que incomodou o Einstein, por exemplo. Eu vi aqui nos comentários alguém falando sobre ele. É essa quebra de paradigma que incomodou o Einstein. É essa quebra de paradigma que está por trás do gato de Schrödinger. É essa quebra de paradigma que, quando você vai pensar é ela que faz com que as pessoas até hoje fiquem fazendo projetos de pesquisa para entender interpretações de mecânica quântica. Quer dizer, a física clássica ela também demandou discussões sobre interpretação do universo, não há dúvida quanto ela também quebrou paradigmas sobre visão do universo, né? Mas ela criou uma espécie de consenso estrutural, de epistemológico. Você pode até discordar ou não desse consenso, mas o consenso epistemológico estava bem colocado. A física quântica não tem esse consenso, tem gente discutindo diferentes formas de interpretar, todos concordam sobre a descrição matemática da fenomenologia, discordam sobre a forma de interpretar cada entidade matemática que eles estão escrevendo no papel. Nossa, Eu posso, interessantíssimo. Vai lá, eu posso, Daniel, mas é só não, comentar que tu abre só, vários questionamentos. só complementar, né, que eu estava conversando sobre a questão da evolução conceitual, né? Então, por exemplo, assim, tem a questão que o Marcos chamou a atenção, dualidade, onda-partícula, né? Então, isso acho que historicamente sempre foi mostrado para dar uma noção da dificuldade de você intuitivamente entender a mecânica quântica. Mas eu acho que também com o tempo, né, atualmente, eu acho que cada vez mais, né, a gente percebe, né, que a mecânica quântica tem que ser entendida por ela própria, digamos assim, tá entendendo? E não por simplesmente comparação com mecânica clássica. E que isso pode, eventualmente, levar a algumas confusões conceituais, né? Então, eu acho que tem, sim, na comunidade, nos últimos anos, tentado criar uma intuição que ela venha diretamente a partir da mecânica quântica. Acho que a área de informação quântica envolve muito essa discussão, né? E você tentar criar uma intuição que vá direto para a mecânica quântica sem tentar fazer referências, né? À mecânica clássica, né? Mas isso é um trabalho em construção, eu diria. A gente ainda não consegue, digamos assim, formar um aluno já com uma visão que seja preparada assim para assim realmente entender intuitivamente a mecânica quântica, porque esse é um processo que ainda não está completamente compreendido, né? É curioso isso que você falou, Daniel, porque eu costumo dizer para os meus estudantes justamente isso, que existe uma transição de fase em relação à compreensão de mecânica quântica e que deveria, pelo menos, ou eu tento fazer isso quando eu estou ensinando mecânica quântica, deveria ser acompanhada pela forma como a gente ensina mecânica quântica na graduação, que é o seguinte: a mecânica quântica que a gente ensina na graduação, modelo antigo, digamos assim, que se ensinava na graduação até o início desse século,
era uma mecânica quântica que era baseada na seguinte lógica, né? Você tem ela era apresentada da seguinte forma: você tem os experimentos que você não consegue explicar com a física clássica, aí você tem a solução para esses experimentos, aí você tem as consequências dessa solução, em seguida você tem o desenvolvimento teórico e todas as previsões de fenomenologia nova, e você tem a construção, então, a construção axiomática da teoria e a identificação dos elementos da teoria, e aí vai. Contudo, se você olha, né, todos os livros mais antigos, eles constroem, eles fazem a construção axiomática, eles, eles propõem problemas que são problemas problemas simples e de solução simples, tá? Mas o que acontece no laboratório não é o que está proposto no problema, né? O que acontece no laboratório é um troço muito mais enrolado do que aquilo, e, de fato, de tudo que a gente observa no laboratório, de tudo que a teoria propõe que a gente pode observar, o que acontece no laboratório são só os valores médios lá ou seja, é só um pedacinho do que a gente consegue, do que a teoria prevê, né? Por quê? Porque os experimentos eram muito difíceis de fazer, e porque para você fazer os experimentos que correspondem aos problemas que estão no fim do capítulo do livro, você precisa geralmente de condições experimentais muito complicadas, muito sofisticadas, que são, por exemplo, condições que hoje você tem no seu laboratório. Então, a partir ali dos anos 90, começa a haver uma transição para você começa a poder falar de um problema do fim do capítulo do livro e dizer, olha, e tem esse experimento feito por não sei quem, não sei aonde, que é exatamente esse problema do fim do capítulo do livro. Então, o novo estudante de quântica, o estudante de quântica desse século, ele é um estudante de quântica que ele não precisa mais ouvir falar dos postulados como algo muito abstrato e, no fim das contas, ele só vai ver um valor médio lá de alguma coisa. Você consegue falar do postulado e apontar para ele um experimento que testa exatamente essa propriedade desse postulado, assim vai. Então, é um cara treinado já, ele já pode ser treinado numa nova forma de enxergar quântica. Assim, eu particularmente, eu gosto digamos assim, do ensino a partir de experimentos, mesmo que sejam experimentos históricos, né? Porque eu acho importante criar a intuição no estudante sobre os experimentos. E isso o livro é muito complicado, você criar, até ficar lendo descrição de experimento, um livro. Então, mesmo que você faça somente um conjunto de experimentos, você não consiga fazer todos, quanto mais experimentos você for apresentado, você se envolver, colocar a mão na massa, você ajuda a criar intuição sobre outros, né? Então, mesmo que sejam experimentos que sejam antigos, né? Eu acho que tudo isso ajuda a criar intuição, já que não são coisas que você lida no dia a dia, né? Mas, assim, sem dúvida, tem dois, eu acho, aspectos que são contemporâneos em como você vai passar a mecânica quântica para outras pessoas, né? Uma é a questão dos experimentos mais controlados, que o Marcelo chamou a atenção, né? Então, é importante, assim, se você controla melhor o experimento, você consegue mostrar de forma mais clara uma teoria que seja mais diretamente assim, ligada à mecânica quântica, você consegue isolar os efeitos. Mas eu acho também, né, Marcelo, que tem um outro caminho que está surgindo cada vez mais, que é reconhecer os efeitos de mecânica quântica em sistemas que são mais simples, né? Então, por exemplo, um sistema que a gente lida, o Marcelo lidou, eu também lido, né? Que é conversão paramétrica descendente, é relativamente trivial, né? É você citar um cristal com luz e, na luz espalhada, você vai analisar a luz espalhada pelo material, né? E você consegue já, começa a pegar várias propriedades quânticas, né? E, assim, eu mesmo tenho, nos últimos anos, eu tenho dedicado um certo tempo em exatamente ver aspectos quânticos de fenômenos naturais que são mais triviais, né? Como efeito Raman, né? Espalhamento Rayleigh, né? Então, Marcelo, um dos trabalhos que eu cito é sempre um que você fez lá em Minas Gerais, né? Da água, né? E você vê correlação com o espalhamento da luz a partir de água e a temperatura ambiente, né? Então, reconhecer a mecânica quântica em situações cotidianas
eu acho que é também um movimento contemporâneo, né? E não simplesmente achar que a mecânica quântica só ver com efeitos muito complicados. Na verdade, a gente mudando o olho, a gente consegue ver mecânica quântica basicamente em todos os aspectos, né, que tem em volta, né? Eu estou maravilhado em escutá-los falando, porque eu ainda fui ensinado há 20 anos, né, sobre mecânica quântica da forma antiga, né? Então, eu estou muito feliz em escutá-los falando que, olha, não, existe uma forma nova de se ensinar mecânica quântica, e para mim eu ainda carrego esse caguete, assim. Sempre que eu penso num fenômeno quântico, eu fico tentando caçar um análogo clássico. Então, assim, foi uma coisa ruim na minha formação. Então, ruim nesse aspecto, né, de ter sido ensinado sempre de uma forma comparativa e indo assim, olha, a mecânica quântica existe porque tinha coisa que a clássica não dava conta. Enquanto que, na verdade, não, a natureza não liga para o que o ser humano, para a trajetória histórica e epistemológica do ser humano. A natureza né? Então, assim, eu fico muito feliz em escutá-los de que está sendo ensinado a física quântica nas universidades de uma forma mais moderna e uma forma mais que prepara o estudante já dentro desse novo conceito e não num conceito sempre comparativo. Gente, eu queria agora a gente abrir um pouco para as perguntas do nosso público e reposto aqui para o pessoal, né, que está nos assistindo, por favor, escrevam as suas perguntas. A gente está aqui com a experiência do primeiro e do segundo episódio, de quando vai se aproximando da reta final do episódio, todo mundo começa a escrever perguntas. E não, gente, a gente quer que vocês escrevam agora, porque a gente quer que os professores tenham bastante tempo de responder as perguntas de vocês e dialogar. Então, quanto antes vocês posicionarem as perguntas, melhor para todo mundo, para que a gente consiga ter bastante debate em cima dos temas que vocês trouxerem, né? Eu acho que já tem uma pergunta aqui que o Matheus ou o Pedro vão ler para a gente, e aí a gente discute, e mais uma vez escrevam aí as perguntas no Perguntas e Respostas, né? Que é um link, um botãozinho QIA que tem aqui na base do aplicativo, né? Então escrevam suas perguntas para que a gente vá trazendo aqui, tendo as respostas dos professores. Quanto antes escreverem, melhor, que dá mais tempo de debate. Inclusive, Marcelo, foi só você falar que mais uma pessoa já mandou uma outra pergunta. Vou deixar o Matheus Ma- ler essa e depois a gente lê a próxima. Marcelo, posso me interromper aqui? Posso interromper aqui? É porque eu estava vendo aqui no Sempre, chat rapidinho. Aí eu posso Uhum. comentar numa observação que fizeram aqui, ó. Tem Por uma favor, frase, ó, do Feynman que diz: a gente não entende quântica, a gente se acostuma com ela, né? Então, deixa eu é só parafrasear um pouco melhor. Eu acho que tem perguntas, tá entendendo? Que você não responde, você transcende. Tá certo? Então, no sentido de que depois você percebe que os termos não faziam sentido, né? Então, se você pegar a mecânica quântica inicialmente e você tentar entender com a cabeça clássica, aí realmente você não entende, você tem que se acostumar. Mas eu acho que tem um trabalho de transcender, de tentar entender de outra forma, né, o processo. Eu vou só então pegar o gancho do gancho, só para dizer o seguinte: isso é uma discussão para um outro podcast, um outro dia, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de entender por que que as pessoas acham que entendem mecânica clássica de forma tão simples quanto parece. Eu acho que as pessoas também se acostumaram com ela, só que o que acontece é que quando a gente foi apresentado a ela, todo mundo já estava acostumado. Tá? Eu acho que lá, sei lá, 300 anos atrás, o pessoal também achou esquisito quando ela apareceu. Tá? Inclusive, uma das coisas que eu acho mais divertido é separar o que é de fato, intrinsecamente da quântica e o que é coisa que a quântica faz saltar aos olhos, mas que, na verdade, é problema de interpretação da própria física clássica em geral. Isso é um outro assunto para um outro podcast, para um outro momento. Tá? A gente pode até retomar esse papo no final da conversa, porque é importante isso para a biologia quântica, né? Mas, Inclusive, fizeram uma pergunta agora que é muito ligada com isso, que a gente pode pegar depois. vamos seguir aqui na ordem das perguntas. O Roberto Takata mandou aqui.
existem modos de testar a validade de diferentes interpretações quanto à natureza dos fenômenos quânticos? Então, ele cita aqui a interpretação de Copenhagen, ele fala de muitos mundos, ondas pilotos. Se vocês puderem discutir um pouquinho sobre isso. De um modo Posso? de... pode, Ah, vai. pode falar, Marcelo. Vai, não, vai firme. De modo geral, assim, né, em termos, existem tentativas, né, e escolas, vamos dizer, do conhecimento, que dão diferentes interpretações, como o Marcelo tinha falado, né, a depender aí, né, do seu ponto de vista realista, objetivista, mas existem, né, algumas formulações correntes, né, como a formulação chamada de muitos mundos, que é difícil realmente a gente ter aí né, uma comprovação. Então, só voltando, né, como que você constrói uma teoria, né? Uma teoria é uma descrição, é uma pintura da natureza, ela não é a realidade. Ela é um conjunto de equações, né, e de interpretações que precisam de dados adicionais, que são, por exemplo, no caso da mecânica quântica, são postulados que fazem a conexão dessa teoria matemática com experimentos, com o que é observado experimentalmente. A mecânica quântica ela abre uma perspectiva diferente, né? Uma vez que ela não é intuitiva, né? Você, quando uma criança joga uma bola, por exemplo, né, e ela passa, né, por algum objeto, por trás de algum objeto, a criança sabe que a bola vai aparecer do outro lado, porque ela já tem, né, vamos dizer, intuitivamente ela sabe que aquilo vai acontecer. Isso é um determinismo, de certa forma, né? Já ter né, um costume com o determinismo. Entretanto, a mecânica quântica ela é surpreendente, fenômenos quânticos são surpreendentes, né, dessa maneira. E se você, né, esse não é o nosso foco maior, eu acredito aqui, de nenhum de nós três, explicitamente, em termos da interpretação em si. Nós utilizamos o que a mecânica quântica permite, o que esse formalismo permite da interpretação da natureza, para a gente propor experimentos, né, avançar e tentar explicar isso. Mas realmente existem interpretações, né, distintas e algumas delas difíceis de se comprovar, já que nós não saímos dessa realidade, né, e tentamos, de alguma forma, descrever o que está acontecendo, né? Essa é a minha opinião, né? Mas se você for perguntar para um outro, alguém que trabalha mais nessa frente de interpretações, ele vai te dar algo que, né, uma interpretação um pouco mais precisa, né, disso, né? Mas Daniel. eu gostaria só de complementar o seguinte, né? Primeiro, a mecânica quântica é uma teoria científica, tá certo? Então, isso quer dizer que tem outros vínculos, né, que ajudam ela a funcionar, né? Então, um dos principais é o conhecido como navalha de Ockham, né? Ou seja, se você entre na dúvida entre várias interpretações, é melhor manter a mais simples. Por quê? Porque isso é um princípio geral. Qualquer conjunto de dados, você tem um número infinito de explicações. Tá certo? Mas, então, o que a ciência faz é privilegiar a explicação mais simples, que precisa de menos elementos. Então, por isso que o grosso dos físicos não trabalham tanto com interpretações alternativas. Eles sempre tentam definir qual é o mínimo de conceitos que eles precisam para realmente investigar os efeitos que eles estão trabalhando. O que não quer dizer que não seja interessante pensar em interpretações, sabe? Então, por exemplo, a questão de você ter a interpretação de Copenhagen, ou de você ter chamado variáveis escondidas, né? Ter elementos da realidade que você não tem acesso. Apesar de ser uma discussão conceitual, ela realmente, de interpretação, né? Ela realmente levou a um melhor entendimento da mecânica quântica. Ele isolou a propriedade que é chamada atualmente de emaranhamento quântico e pôde mostrar. Ixi, o Daniel congelou. Acho que o Daniel caiu aqui. Eu caí. Voltou. Posso retomar? Onde foi que eu parei? Isolou as propriedades do emaranhamento. Emaranhamento, não, isso. então não perder tanto, não, né? Não, então é isso, vou dizer.
Então, teve uma discussão que foi uma discussão sobre interpretação, mas que realmente resultou no melhor entendimento conceitual, entendendo da mecânica quântica. Então, o essencial, eu acho, é sempre que, para uma teoria científica, especialmente uma teoria em física, que é uma ciência experimental, essa discussão sobre como interpretar, ela precisa, em algum momento, ser traduzida em como distinguir experimentalmente o efeito. Se for Pegando, somente uma questão de interpretação, assim, sem que realmente contemple os mesmos dados, aí a escolha é mais simples. Esse seria o princípio, né? pegando só um ganchinho no Daniel, só para complementar o que ele falou, tem o que acontece, o pessoal que trabalha com interpretação, obviamente o santo graal da galera que trabalha com interpretação é sempre motivado pela desigualdade de Bell lá que o Daniel falou, que é justamente transformar a discussão epistemológica num experimento que te permite descartar hipóteses. Todo experimento permite descartar hipóteses, né? O desigualdade de Bell não é para confirmar a mecânica quântica, é para descartar a hipótese de que o que está acontecendo é uma correlação entre quantidades que já estão bem definidas e você só não sabe quanto que elas valem porque tem uma variável lá escondida a qual você não tem acesso, mas que se você conhecesse, você saberia quanto que aquelas quantidades valem. Então, quando você faz um experimento de desigualdade de Bell, você não está confirmando mecânica quântica, você está descartando essa hipótese daí. Então, o pessoal fica tentando, há sempre tentativa de bolar ideias, construções lógicas, e que se transformem eventualmente em experimentos, quer experimentos de fato, quer experimentos pensados, que te permitam, ou pelo menos contrafactuais, que te permitam descartar hipóteses. Nesse sentido, o que o pessoal consegue fazer justamente é impor limites sobre as interpretações. Se você quiser seguir esta interpretação daqui, então você pode, mas você tem que saber que você não pode, ela não pode ser, ela só pode ser construída nesse conjunto limitado de hipóteses, porque essas outras daqui, se eu fizer um experimento assim assado, eu distingo entre as duas situações, e aí eu não preciso nem fazer, porque eu já sei qual é. Quer dizer, eu até posso fazer, mas muitas vezes são experimentos que a gente não precisa fazer, porque eles já estão, de certa forma, feitos no conjunto de dados experimentais que a gente tem por aí. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Isso dito, ainda sobra só que sobra ainda uma gama enorme de interpretações possíveis, só que todas elas concordam sobre fenomenologia, né? Todas elas concordam essencialmente sobre a matemática que a gente usa para descrever essa fenomenologia, então realmente não é uma discussão científica, é uma discussão de visão de mundo, né? de visão de universo, que aí cada um tem, nessa seara, cada um tem a sua, né? Só para frisar um pouco mais, né? A interpretação de múltiplos universos é um exemplo maior de uma teoria mais complicada, né? Porque se você quer manter a teoria mais simples de tudo, pelo menos um universo já é complicado o suficiente. Mas aí é uma teoria que precisa criar muitos universos um atrás do outro, né? Então é isso que eu estou chamando a atenção, assim, é que você fica na dúvida em qual teoria seguir, no meu ponto de vista, pelo menos, eu fico a mais simples, né? Então, assim, Eu só quero fazer uma observação, né? Que apesar de ser aparentemente uma teoria mais, tem muita gente boa, embasada em experimentos que defende, né, totalmente essa interpretação de muitos mundos. Então é realmente uma questão da maneira particular que as pessoas enxergam como que a mecânica quântica descreve a realidade. Não, é super interessante que isso casa muito com o episódio 2, né, que a gente teve na semana passada, Ah, que a gente acaba discutindo em um dado momento, de que nós cientistas também temos quase crenças, né? é Então verdade. chega um ponto que assim, cara, qual a interpretação da mecânica é, quântica é a é, correta? E deixa acaba eu... quase que de crença, no sentido, olha, eu creio que essa interpretação de muitos mundos leva a uma realidade e é que essa é mais simples, ou que a interpretação de Copenhague,
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que chega um ponto que, para continuar avançando, não é que exista uma verdadeira e outra falsa, ou que a gente vai chegar em algum momento, putz, essa aqui é a verdadeira e definitiva. Mas que para continuar avançando a ciência, não é necessário saber exatamente qual é a exata, correta, né? Mas, Marcelo, deixa eu só problematizar esse ponto, mas puxando para um ponto que tem a ver eu acredito muito com a biologia, né? Que a mecânica quântica, do ponto de vista de uma teoria científica, né? Que é a teoria mais simples, ela tem uma sutileza, né? Que é o seguinte, ela é a teoria mais simples quando você considera o conjunto total de dados, tá certo? Quando você olha dados particulares, né, você pode ter você pode ter uma teoria de inspiração clássica ou semiclássica, que é mais simples, tá certo? E isso gera realmente uma tensão, né? Porque muitas vezes você fica tentado a interpretar semiclassicamente ou classicamente algum resultado e a até atribuir, dizer que aquele sistema é clássico ou é semiclássico. E nada disso faz sentido, na verdade, pelo menos no nosso paradigma atual, né? Quer dizer, mas a mecânica quântica, então, ela tem essa questão. Ela é a teoria mais simples, ela é a teoria mais simples global, certo? Então, para mim, por exemplo, na minha área, o meu trabalho dia a dia, isso impacta muito, certo? Porque eu trabalho com sistemas em que, por exemplo, um conjunto de átomos frios interagindo com a luz, né? Tem muitos modelos semiclássicos bons, tá entendendo, para o sistema. Esses modelos semiclássicos, você pode explicar muitos resultados experimentais. Mas o que eu trabalho, todos os dados que eu trabalho, não saem desse modelo semiclássico. Tá entendendo? Então, e explicar muitos dados, explicar todos os dados, tem uma diferença, tem uma diferença grande, tá entendendo? Faz todo sentido. Gente, a gente já está aqui caminhando para a reta final, né? E, nossa, muitas perguntas aqui. Então, Pedro, pode trazer mais perguntas aqui do nosso público, por favor? Então, tem duas perguntas aqui que eu quero fazer. A primeira eu acho que vai ser meio rápida, mas é interessante. A Ana Luísa que, que, Quilice, desculpa, ela disse: Bom dia. Foi mencionado o fenômeno da coerência. Muito legal, já trabalhei com isso, com o Marcos. Se for possível, será que podiam falar mais sobre? Talvez falar definições e dar exemplos? Obrigada. Esse fenômeno, se me permitir, esse fenômeno de coerência, né, que eu mencionei é o essencial que acho que distingue mesmo essa atuação determinística que a gente tem dos sistemas clássicos, né? E é o que traz, por exemplo, né, só para não entrar muito em detalhes, é o que traz o comportamento que você tem, por exemplo, de ter propriedades, né, físicas, né, ou seja, estados emaranhados, né, emaranhamento, né, que pode ter, né, tem influência muito grande no comportamento microscópico, né, da matéria, mas também aparece aí em propriedades, em experimentos mais recentes, né, e é responsável, vamos dizer, por uma coisa muito importante, né, que é, por exemplo, por que um computador, né, a gente tem ouvido bastante aí mais recentemente sobre computadores quânticos, por que um computador quântico consegue resolver determinados problemas melhor do que computadores clássicos. Então, nem todos os problemas requerem emaranhamento, mas todos requerem coerência de alguma forma, né? Então, é isso. Marcos, eu só entrar no meio porque você foi direto para a coerência quântica, né? Mas coerência é um efeito clássico, né? Exato, isso. Coerência só quer dizer que tem duas ondas que oscilam juntos, né? Exato. Então, se elas oscilam juntas, elas são coerentes entre si. Se elas oscilam, assim, que ela não tem uma relação bem definida entre uma com a outra, tá entendendo? Aí, com isso, gera interferências que a gente chama até destrutivas, né? Na média, você fica com um efeito que não é bem definido, né? Então, aí você perde a coerência. Então, coerência é um efeito tipicamente ondulatório, certo? Então, você vai ter coerência clássica também. É só porque na mecânica quântica esses efeitos entram em todo lugar. Quer que você esteja lidando com uma partícula material, qualquer coisa, você acaba tendo efeitos que tem esses aspectos ondulatórios, né? Isso, e aí justamente era o que eu ia falar também, Daniel. Quer dizer, esse é um exemplo claro
um conceito que acabou fortemente associado hoje em dia à mecânica quântica, mas que já existe na Sim. mecânica clássica. A diferença é que a diferença é que quando você diz que um sistema com massa, por exemplo, né, pode interferir, no sentido agora quântico de interferir, que nem uma onda lá de água interfere, né? Aí é que surgem as novidades, né? Então, respondendo para a colega que perguntou, né? Coerência é aquela propriedade justamente como disse Daniel, aquela propriedade de sistemas físicos associada à interferência, certo? E aí a questão é que sistemas quânticos, em geral, podem interferir. Então, quando interfere, é porque o sistema tem coerência. E o fenômeno de descoerência, só para completar, é justamente quando a interação do sistema com o ambiente em volta dele, né, faz com que você não consiga mais obter as respostas do sistema associadas à interferência, ao que você esperaria encontrar quando o sistema está livre para interferir. Aí a gente diz que o sistema sofreu descoerência, ou seja, perdeu a coerência, perdeu a capacidade de fazer interferência. E aí isso tem que ser visto com super cuidado, tá? Assim, é uma linguagem que os físicos que trabalham na área estão muito acostumados, tá? Mas tem que ser visto com extremo cuidado. É sempre um assunto delicado tratar, tanto de coerência, quanto de descoerência, quanto capacidade de interferir, mas a grosso modo é essa a ideia. Maravilha, pessoal. Eu acho que assim, para a gente aqui na nossa reta final, então queria que nossos co-hosts aqui, Matheus e o Pedro, sintetizassem as perguntas que a gente tem do público agora e trouxessem para cá para a gente debater. E eu tenho uma pergunta final antes da gente ir para os comentários finais aqui. Então, vai lá, Pedro, Matheus, o que é que vocês trazem aí do público? De forma bem Bom, eu sucinta. trago. Bom, desculpa, Marcelo. Eu trago uma pergunta da Maria Isabela Aragão, que eu acho que essa é bem interessante, porque ela tem a ver com educação também. Trazendo essa questão de identificar a mecânica quântica no cotidiano, os senhores acham que é possível fazer isso, mesmo sendo a mecânica quântica um ramo novo e pouco descoberto, que não é tão novo assim? E a partir dessa abordagem da quântica cotidiana, a física clássica vai ser anulada e será preciso reformular o sistema de ensino? Eu queria fazer um comentarinho aqui antes, só para mencionar isso exatamente que o Pedro falou, né? Que a mecânica quântica não é uma ciência tão nova assim, como a gente estava falando, a origem dela é do século passado, um pouco antes até. E, emendando já outra pergunta para a gente finalizar, né? A Lu Moraes colocou o porquê que seres como seres humanos, né? Ou coisas maiores não podem se comportar como onda, que nem a luz. Então, acho que dá para a gente comentar as duas coisas em uma só. São bem diferentes, né? É. Mas a questão do ensinar no segundo grau, realmente, no segundo grau, quer dizer, eu acho que para o ensino global, né? Eu acho, para mim, ensinar desde pequeno mecânica quântica, eu não vejo. Porque o que acontece é que, se você olhar o mundo em volta, a maior parte das questões estão ligadas com a mecânica quântica, sabe? Então, o transporte elétrico dos materiais, as cores, está entendendo? Então, a mecânica clássica ela fornece um conjunto mais limitado de questões, né? Mas é muito mais matematizável a mecânica clássica, tá certo? É mais facilmente matematizável. Então, para você começar a introduzir as equações e tudo, é interessante a mecânica clássica também. Mas é isso que eu estou falando, mas não comentar, não discutir o papel da mecânica quântica é difícil. E, na verdade, é feito, né? Porque apesar de a gente ter muita mecânica clássica, né, no ensino fundamental, você também tem química, né? Em química você acaba tendo que ver conceitos quânticos. Então tem essa questão que fica um pouco estranha, né? É a diferença também entre mecânica quântica e física quântica nesse sentido, né? Quer dizer,
Você não Não precisa precisa, ter a teoria, né? você não precisa introduzir a mecânica quântica no sentido de introduzir as equações de movimento e assim vai, mas introduzir os conceitos de física quântica, de como o Daniel falou, de fato a gente fala dela, mas eu concordo com ele, eu acho que a gente devia falar mais, a gente devia explorar mais, mas ao mesmo tempo, só para responder, não é que anula a física clássica. O que acontece é o seguinte, toda teoria de física, né, ela tem um escopo, né? Então, para eu não vou, por exemplo, eu não vou descrever o movimento do meu carro, né? Quando eu freio, quando eu acelero, quando eu faço uma curva e tal, não, usar a mecânica quântica para fazer essa descrição é pegar uma bala de canhão para um míssil nuclear para matar uma mosquinha, tá certo? Inclusive inútil, porque eu rapidamente voltaria às equações de movimento da física clássica. Eu ia É, começar lá com a mecânica quântica e em questão de segundos eu ia retornar para as equações de movimento você clássica, deduz a mecânica clássica a partir da quântica, né? Então, né? Então, exato. Então, não é que uma anula a outra, é que a física clássica é limitada na capacidade de descrição dela da natureza. Para o que ela descreve bem, ela está ótima como teoria. A gente pode continuar usando ela numa boa. Agora, a gente não pode usá-la porque ela não descreve bem. Aí tem que falar de física quântica. Mas introduzir os conceitos de quântica, eu também sou da escola do Daniel. Eu acho que a gente tem que descobrir formas de introduzi-los o mais cedo possível, para criar justamente uma intuição, né? Física é muito construída a partir de intuição. Física é muito trata de coisas muito abstratas, né? Então, criar uma intuição nas pessoas. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso, não. Não, eu só. Eu queria Pode. aproveitar, se eu puder, esse ponto, porque eu tenho tido a oportunidade, né, bastante feliz de ter contato com o público leigo, não físico, justamente na educação, na parte de educação de computação quântica, principalmente, mas obviamente de conceitos quânticos, o público geral, né? E isso a gente tem tido desde professores, né, até até professores de rede pública, né, devo dizer, de ensino médio, e até o pessoal do mercado financeiro interessado em aprender fenômenos quânticos por conta de ter contato, né, agora com frentes de soluções de problemas por computadores quânticos que tem surgido, né? Isso é bastante importante, mas algo que a gente percebe, né, que tem que ser realizado é uma desmistificação da própria interpretação quântica, né? Muitas vezes as pessoas chegam com interpretações prévias, né, que é absorvido aí pela internet, né? A gente tem fontes, né, diversas de informação e, obviamente, nem todas elas são confiáveis, embasadas num conhecimento acadêmico. A gente tem aí uma diversidade de coisas que são chamadas de quântica, né? Coach quântico, por exemplo, né? Que, obviamente, a gente tem que desvincular e desconstruir antes, né? Também para o contato com essas pessoas. Mas eu acho que a mecânica quântica, e na verdade a gente está observando uma grande evolução nisso, ela deve servir, a física quântica ela deve servir como uma maneira de você ensinar ciências, né, trazendo aspectos de tecnologia, das tecnologias quânticas, que são curiosidades que as pessoas, né, se interessam, né, elas despertam curiosidade nas pessoas, e obviamente, se você tem algo, né, que desperta essa curiosidade em termos de tecnologias, você consegue ensinar ciência básica, né, para o público geral. Tá? Matheus, me permite assim, que só porque a Lu Moraes ficou sem resposta e ela está cobrando aqui a resposta, Isso. deixa eu só dar uma resposta rapidinha para ela, então. Ô Lu, o que acontece é o seguinte, tá? A explicação moderna para isso é a seguinte: quando para você ver esse comportamento de superposição, de interferência, né, de
que a gente vê com as partículas, com um átomo, por exemplo, quando a gente joga um átomo na fenda dupla e vê aquela. Né, só um segundo, quando a gente joga um átomo na fenda dupla, a gente vê um clique num lugar, tá? O padrão de interferência, quando a gente joga vários, depois de jogar vários, é que se constrói, tá? Mas então, porque também a gente fica com essa ideia de que a gente vai ver a franja de interferência numa pessoa, não é isso não, tá? Mas, enfim, para a gente ver fenômenos do tipo tunelamento e tal, com corpos muito grandes, tá? Que são fenômenos de interferência, o problema é o seguinte, o problema é que em mecânica quântica, em física quântica, tá? Tem perguntas que a gente pode fazer sobre um sistema e a gente faz essa pergunta fazendo uma medição e ele dá uma resposta para nós, tá? A questão é a seguinte, é que a interferência ocorre, tá? Quando possibilidades diferentes, quando o sistema, quando o estado físico do sistema, ou seja, quando permite possibilidades diferentes que têm coerência entre si e vão interferir. Tá? Quando você tem qualquer etiqueta, tá? Qualquer medição que você pode fazer a priori, e você não precisa nem fazer a medição, qualquer medição que você pode fazer a priori, tá? Que te permita identificar as diferentes possibilidades, então você não tem mais a possibilidade de fazer interferência. E aí, quando pega você, por exemplo, você é uma pessoa grande, né? Que interage com o ambiente à sua volta. Todos os fótons que estão chegando, batendo em você, refletindo, ou sendo emitidos por você, todos eles ajudam a localizar você, tá certo? Como eles ajudam a localizar você, eu não preciso nem olhar para esses fótons, eu não preciso nem me perguntar aonde que eles estão localizando você, tá? Para já não permitir que você interfira com você mesmo para fazer aqueles padrões de interferência lá que a gente vê com o átomo. O simples fato de espalhar luz, de refletir luz, já destrói essa capacidade de fazer interferência. É o que acontece também com aquele átomo que vai passar pela franja. Por exemplo, quando o pessoal faz o mesmo experimento de fenda dupla, não com um átomo, mas com um montão de átomos junto, por exemplo, com uma molécula, ou com um fulereno, que são 60, 70 átomos de carbono organizados numa espécie de bolinha de futebol, tá? Esse troço já é grande o suficiente para interagir com as paredes da fenda. A simples interação com as paredes da fenda já diminui a visibilidade da curva de interferência. Por quê? Porque essa interação já insere no estado físico do sistema, tá? Uma etiqueta que, a princípio, permitiria localizá-lo se eu fizesse a pergunta correta. A simples inserção dessa etiqueta já destrói a interferência. E isso já acontece com 60 átomos, imagina com você, né? Que tem não sei quantos vezes 10 a 23, tá certo? Um montão vezes 10 a 23. Pô, maravilha, maravilha, gente. Eu acho que agora, né, assim, indo de fato para a reta final, eu queria passar a palavra para o nosso co-host Matheus, que vai dar alguns recados, depois voltar aqui para cada um dos nossos convidados fazer suas considerações finais, né? E então vai lá, Matheus. Bom, gente, queria lembrar aqui que quem participa ao vivo pode receber um certificado que pode valer créditos na sua universidade. Então, é importante que vocês verifiquem com cada instituição a forma para registrar formalmente esses créditos. Lembrando que para entregar esse certificado, vocês devem obter um mínimo de pelo menos 80% de participação. Então, são 5 episódios, vocês têm que participar pelo menos dos 4 online aqui. E para a gente marcar a presença, no final, então, antes de vocês desligarem, vocês vão receber uma pesquisa que vocês precisam responder rapidinho, e ela vai aparecer automaticamente aí no final da sessão. Em relação ao material preparatório, a gente também queria falar que é importante ler os textos, assistam os vídeos, para conseguir interagir melhor, né, em cada aula. Então, a gente está abordando tópicos aqui que foram discutidos nos textos e nos vídeos, então fica mais interessante.
Antes de terminar aqui, tem algumas perguntas do público. Não sei se a gente ainda tem um tempo para responder. Não, vamos lá fazer Podemos e seguir. os convidados Beleza. estão disponíveis, a gente vai O lá. difícil é fazer a gente parar de falar de mecânica quântica, viu? Já vou lhe adiantando. Chega uma Eu nem hora que o tenho. pessoal, não, Hoje eu para. É interessante porque nos outros episódios, né, como não era tão conceitual, dava para parar aqui. E aqui a gente alongou mais justamente porque são conceitos complexos, né? Então não tem como parar no meio da explicação. Mas nossa, hoje a discussão está excelente. Assim, para mim mesmo, eu aprendi tanta coisa aqui, fiquei muito feliz com várias novidades aqui, até da forma de ensino, né, como eu disse. Mas vamos lá, a gente faz essas duas perguntas que estavam aqui, e depois passa para as considerações finais. Beleza. A Mariana Esther perguntou aqui, de novo relacionado a ensino. Acho que é uma questão mais opinião, né? Como ensinar mecânica quântica para biólogos, biomédicos, etc. E como ensinar biologia, medicina para os físicos. E aí ela falou, para termos uma conversa mais ampla e criando uma biologia quântica mais clara para todos que se interessam nessa nova ciência. Eu gostaria, então, de responder. Na verdade, né, uma possível resposta, né? Isso, a gente tem feito, né, esse esforço de trazer isso para o público geral, né? Não sou o único, isso na verdade, um movimento mundial, né, nesse sentido, de trazer, né, aspectos da mecânica quântica para toda uma gama de pessoas. No nosso caso em particular, né, que é o objetivo dessa série aqui, é trazer justamente para esse público de biologia, né, e de medicina de forma geral. E isso né, eu acho que é importante, né, tendo oportunidades, acho que como essa aqui, né, eu acho, de primeiro desmistificar, né, eu acho, aspectos da física quântica e trazer um conhecimento, né, conjunto, né, dessas coisas. A biologia quântica, ou seja, fenômenos quânticos emergentes em sistemas biológicos, seria uma área de atuação que é multidisciplinar, envolvendo todo esse pessoal, além do pessoal da química. E, obviamente, tem conhecimentos diversos, né, que são não compartilhados por todos. A gente precisa, com certeza, ter aí uma série, né, de atividades como essa, escolas, né, na formação conjunta desse pessoal para a gente começar a diminuir barreiras. Nós precisamos de pessoas que estejam preparadas com conhecimentos de química, biologia e da parte de física quântica para poder, né, fazer avanços, né, aí para o futuro. Isso é muito interessante, né? Eu posso comentar só assim, da forma como eu vejo, né, que eu acho assim, eu tenho, desde da pandemia, né, Marcelo, eu tenho me envolvido com palestras em biologia quântica, eu acho super interessante, né, e a minha visão, assim, é que realmente a biologia, né, e a dificuldade de você, digamos assim, casar a mecânica quântica com a biologia, que envolve também a dificuldade de ensinar para os biólogos, né, é que a mecânica quântica ela tem um problema de complexidade, né, então, eu acho que a biologia é quase que uma fronteira conceitual, né? De como é que você consegue abarcar fenômenos tão complexos com a matemática da mecânica quântica, que é o grande diferencial da mecânica quântica, né? Mas se você for pensar, olhar direitinho, tem muitos elementos, eu diria, quânticos, né, na biologia, né? Tem explicação de moléculas, como as moléculas funcionam, né? Ligações químicas, né? Então, troca, né, de elétrons, troca de partículas, né? Que já são efeitos que foram introduzidos juntos com a mecânica quântica, né? A estrutura da matéria. A discussão da estrutura da matéria é muito forte na biologia, especialmente biologia molecular. Mas, assim, são modelos semiclássicos, esse aqui é o ponto, tá certo? Então, é como se você estivesse olhando para aquela primeira mecânica quântica, sabe? Que tinha um monte de bolinhas e tentando encaixar uns conceitos, né? De mecânica quântica, mas ainda misturado com clássico, né? Então tem essa questão, né? Ou seja, eu acho que é importante identificar os elementos que vêm da mecânica quântica no entendimento atual, mas
entender que não é uma questão da natureza do sistema biológico, que é clássico ou semiclássico. É uma questão da complexidade da mecânica quântica, de você conseguir explicar aqueles fenômenos, né? Mas quanto mais se entender, né, quanto mais você conseguir aplicar, eu acho que mais a gente vai aprender, né, sobre os Maravilha. processos biológicos. Eu acho também que, pegando só uma carona no que eu mesmo falei há algum tempo atrás, do mesmo jeito que a partir da década de 90, aí eu vou andar um pouquinho para trás, então, já que o Felinto falou dos fótons gêmeos, então, a partir da década de 70, uma coisa fantástica da física quântica é que ela é uma teoria que se autoalimenta, né? Porque por conta dela a gente desenvolveu um monte de tecnologia no século passado, e essa tecnologia foi usada depois para explorar os próprios aspectos da teoria, né? Para construir, por exemplo, detectores mais rápidos e melhores que permitiram que a gente usasse os fótons gêmeos lá dos cristais para fazer os experimentos, para construir laser, né? Que hoje em dia praticamente todo laboratório de física ou tem um laser ou tem algum equipamento que usou um laser para ser Ô, Marcelo, fabricado. e a quantidade de física que tem no hospital ultimamente, né? Isso, Ressonância exatamente. magnética nuclear. Não há dúvida, não há dúvida. E aí é que vem o meu ponto. O meu ponto é que essa construção de dispositivos, né, de tecnologia, ela continua a pleno vapor e à medida que a gente vai melhorando a nossa compreensão da matéria, a gente vai construindo cada vez melhores dispositivos, mais precisos, mais sofisticados, que sondam a natureza de forma mais profunda. E o que acontece é que agora você começa a chegar em técnicas experimentais que permitem que a gente faça sondagem de sistemas biológicos num nível em que a gente começa a ser forçado a escapar dessa descrição semiclássica que o Daniel falou. Então, agora a gente começa a ter experimentos em que a gente pode sondar sistemas biológicos num nível tal que a gente é forçado a usar uma descrição integralmente quântica para poder entender o que está acontecendo ali. É claro que, nesse primeiro momento, de situações muito específicas e muito, assim, muito particulares. Não é que a gente já está fazendo experimentos que a gente olha para uma célula e vê todos os detalhes quânticos que estão. Não, não é isso. A gente olha para uma molécula e vê como é que uma molécula absorve luz ou como é que transporta luz e assim vai. Contudo, essa molécula é uma molécula que é importante para o processamento de energia e informação dentro de uma célula. Então, você começa a conectar com o que está acontecendo na biologia. Do mesmo jeito, sei lá, para a neurociência. A gente começa a ter aparelhos cada vez mais sofisticados, com capacidade de detecção cada vez mais precisa, com melhor resolução de variações, pequenas variações de campo elétrico, pequenas variações de campo magnético, que permitem que a gente faça sondagens do funcionamento, por exemplo, do cérebro, ou de sistemas nervosos, ou o que quer que seja, ou mesmo de outros órgãos e tal, num nível em que você já começa a não poder mais fazer só uma descrição semiclássica do que está acontecendo. Então, esse desenvolvimento de dispositivos também vai ser essencial para esse novo passo. Sensacional, sensacional, gente. Em pouquíssimas palavras, qual a mensagem final de cada um de vocês? Com relação ao fundamento da mecânica quântica, que ainda está em construção, né? Isso aí eu acho que é importante para o pessoal jovem aí que está entrando na área de física ou de biologia, não achar que está tudo entendido, digamos assim, né? Isso eu sempre tento passar essa visão para os alunos, né? De que é interessante entender um pouco o desenvolvimento para você também saber para onde está caminhando, né? Excelente. Então, realmente tem muita coisa por vir e muita coisa interessante. Coisa que a gente só está começando a entender agora. Maravilha. Marcos? Eu acho que, assim, de forma geral, né, eu convido a todo mundo a dar uma olhada, né, especificamente, principalmente sites, né, de interesse nosso, né. Eu tenho um canal dentro do YouTube que tem alguns vídeos de cursos disponibilizados. Olhem lá, né, e a gente está aberto, né, sempre para tirar dúvidas, para comentar alguma coisa.
realmente, assim, de um ponto de vista, né, estrutural, alguém colocou aqui, né, uma pergunta sobre, por exemplo, o que era necessário da matemática para o pessoal de biologia, né, aprender isso. Realmente, matematicamente, tem um salto por conta da gente ter que aprender um pouco de álgebra linear. Mas existem vários conceitos, e acho que foi o que a gente tentou, né, focar aqui, que são, acho que, mais importantes, né, de tudo, sem, né, explicitar ali a matemática. Então, conceitualmente, eu acho que nessa popularização da física quântica é necessário mais isso, né, mais desmistificar, né, conceitos, às vezes, errados, trazidos por, né, fontes não acadêmicas, e a gente construir aí algo mais sólido, né? Mas realmente, como disse o Daniel, nós estamos num momento muito bom, né? Em que a gente tem a união, né, de forças aí de várias frentes para tentar fomentar, né, a pesquisa em biologia quântica, né? Excelente, Marcos. E você, Marcelo, quais suas considerações finais? O meu recado final é o seguinte: a natureza é muito divertida e muito bonita. E o meu recado é para todas as pessoas que estão assistindo para continuarem e manterem a curiosidade. E curiosidade é a força que tem guiado a gente ao longo de milênios. E essa, assim, tem muita coisa ainda para ser descoberta, como disse o Daniel, e para isso a gente precisa ser curioso e criativo o tempo todo. Então, mantenham o traço, quer dizer, resgatem ou mantenham a criança dentro de vocês, que é sempre curiosa e criativa. E é isso. E aí, com curiosidade, criatividade, um pouquinho, ou muito trabalho, a gente chega, vai longe. Maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados, aos co-hosts, toda a organização, todo o público que nos assistiu hoje. Foi realmente um episódio excelente. E no próximo episódio, que será o quarto da série, nós vamos falar justamente sobre biologia quântica no corpo humano. O que já sabemos de efeitos quânticos no corpo humano, como as